Quando o respeito não é conflito, é limite. Inscreva-se para aprofundar reflexões sobre saúde emocional, limites psíquicos e reflorescimento feminino com base ética e clínica. Olá, hoje a gente vai conversar sobre um tema que, olha, é bem delicado, mas super necessário. Sabe aquelas relações que parecem que nunca melhoram, não importa quanto a gente perdoe? Pois é, a nossa reflexão de hoje é justamente sobre isso. Porque, às vezes, o que uma relação precisa não é de mais paciência, mas sim de limites bem claros. Vamos juntos desconstruir aquela ideia de que aguentar tudo em nome do amor é sinal de maturidade? E para começar, olha só que frase forte. Ela vai direto no ponto de uma crença que está muito enraizada na nossa cultura, né? A gente aprende a associar a capacidade de aguentar firme nas dificuldades com maturidade emocional, com força, até com uma prova de amor. Mas será que é isso mesmo? Será que amor é sinônimo de resistência a qualquer custo? Bom, é exatamente essa confusão que a gente vai começar a desfazer agora. Nessa primeira parte, o nosso foco vai ser diferenciar o que é o trabalho normal para fazer uma relação dar certo, de simplesmente tolerar o que não deveria ser tolerável. E aqui está o pulo do gato, sabe? Nem todo problema, nem toda briga é algo construtivo. Existe uma diferença gigante entre superar desafios juntos e ficar em um vínculo que pouco a pouco vai minando quem a gente é por dentro. Alguns comportamentos não fortalecem a relação. Pelo contrário, eles corroem a nossa essência, o nosso senso de identidade. E para isso ficar bem visual, dá uma olhada nesse quadro. De um lado, a gente tem o que se espera de qualquer relação humana, altos e baixos, mal-entendidos que a gente resolve, normal. Agora, do outro lado, tem uma coisa bem diferente. Vínculos onde o desrespeito não é um acidente de percurso, é um padrão. Onde uma pessoa está sempre se dobrando, se adaptando para o conforto da outra. É sobre essa segunda dinâmica que a gente precisa falar. E essa dinâmica, ela causa um dano que muitas vezes a gente não vê. É um dano oculto, que vai muito além do emocional. Agora a gente vai mergulhar no impacto psicológico e até mesmo neurológico que esses padrões de desrespeito podem causar. E olha que importante isso. Se alguém se vê tolerando o intolerável, não é por fraqueza ou falta de amor próprio. A psicanálise nos ajuda a entender que, muitas vezes, isso é uma estratégia de sobrevivência que foi aprendida lá atrás. Em algum momento da vida, manter aquele vínculo, por mais doloroso que fosse, pareceu a única opção segura, mesmo que isso custasse a própria identidade. E isso não é só uma ideia, é biológico. O nosso corpo reage. Viver nesse ambiente de ameaças veladas, onde nunca há uma reparação de verdade, mantém o nosso sistema de estresse ligado o tempo todo. O cérebro entra em modo de sobrevivência, e aí as funções mais complexas, como o raciocínio claro, ficam em segundo plano. O resultado? Ansiedade, uma exaustão que não passa com uma noite de sono e uma culpa crônica que parece não vir de lugar nenhum. O corpo literalmente sente o peso disso. Agora a gente chega num ponto bem polêmico. Vamos falar sobre como essa pressão cultural por perdoar sempre, por virar a página, pode ser, na verdade, bem perigosa para a nossa saúde mental e acabar nos desgastando ainda mais. Essa frase aqui desafia tudo o que a gente aprendeu sobre perdão, né? Perdoar só por perdoar, sem realmente processar o que aconteceu, sem entender o impacto daquilo, não é um sinal de maturidade. Na verdade, pode ser uma forma de se desconectar de si, dos próprios sentimentos. É quase como dizer para si mesmo que o que eu senti não importa. E uma das ferramentas mais eficazes para essa corrosão do self é a invalidação emocional. Sabe o que é isso? É quando o que você sente é sempre tratado como exagero, drama, loucura. A outra pessoa, na prática, reescreve a sua realidade, te fazendo duvidar dos seus próprios sentimentos. É uma violência muito sutil, mas com um poder destrutivo imenso. A consequência disso é devastadora. A pessoa começa a perder o que chamamos de confiança epistêmica. Ou seja, ela perde a confiança na sua própria capacidade de ler o mundo, de entender o que é real. A dúvida sobre a própria sanidade, sobre as próprias percepções, se torna uma companhia constante. E essa dúvida interna começa a soar mais ou menos assim. Será que sou eu que estou exagerando? Acho que eu sou sensível demais mesmo. No fundo, o problema deve ser comigo. Reconhece esses pensamentos? Eles são um sinal de alerta bem claro de que a confiança em si já foi abalada. Ok, o cenário é complexo. Mas então,
qual é a saída? Agora a gente vai para a parte construtiva da nossa conversa. Vamos entender os limites não como um ato de guerra, mas como uma ferramenta poderosa e essencial para a nossa saúde psicológica. E aqui está a grande virada de chave. Muita gente acha que colocar um limite é uma forma de punição, de ataque. Mas não é nada disso. Estabelecer um limite é, antes de tudo, um ato de organização interna. É como arrumar a própria casa, definir o que pode e o que não pode entrar para se sentir seguro no seu próprio espaço. A psicanálise tem uma metáfora ótima para isso: continentes psíquicos. Pensa nos limites como isso, como uma proteção. Eles servem para sinalizar para os outros: daqui você não passa, mas, o mais importante de tudo, eles sinalizam para a gente mesmo: o que eu sinto é válido, a minha experiência importa e eu vou protegê-la. Certo, então a gente decide colocar um limite. Mas e aí? Como saber se funcionou? A resposta está na reação da outra pessoa. Essa reação é um verdadeiro raio-x da saúde daquela relação. Ela nos diz tudo. E esse quadro aqui resume tudo perfeitamente. Se a pessoa reage com frustração, mas depois entende e se ajusta, isso mostra maturidade e respeito, é um bom sinal. Agora, se a reação é ataque, chantagem emocional, ou se a pessoa se faz de vítima, aí o sinal é outro. Significa que o seu limite mexeu com uma vantagem, com um privilégio que ela tinha sobre você. E essa é a grande sacada. Uma reação negativa não significa que o limite foi errado ou exagerado. Muito pelo contrário. Essa resistência toda é, na verdade, a maior prova de que o limite era absolutamente necessário e que ele tocou exatamente na ferida, no ponto onde a dinâmica estava desequilibrada. E assim a gente chega na nossa parte final. Afinal, qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é encontrar a paz. Uma paz interna que, às vezes, exige que a gente reorganize o nosso mundo e as pessoas que estão nele. E essa reorganização não precisa ser radical, do tipo cortar todo mundo da vida. A abordagem pode ser mais sutil e, muitas vezes, mais eficaz. É sobre reorganizar o acesso que as pessoas têm à nossa energia, ao nosso tempo, à nossa intimidade. Nem todo mundo merece um lugar na primeira fila da nossa vida. Tirar alguém desse lugar de alta prioridade emocional não é um ato de vingança, não é maldade. É puro autocuidado. É como fazer uma contabilidade afetiva e reconhecer que certas relações têm um custo emocional muito alto. Proximidade sem segurança simplesmente não vale a pena. E aqui, a gente precisa derrubar um mito, um medo muito comum, especialmente para as mulheres, o medo de se tornar uma pessoa fria, dura, amarga. A fonte que estamos analisando diz o oposto. O resultado desse fortalecimento não é a frieza, é a integridade. É finalmente se tornar uma pessoa inteira. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. E se todo esse processo de colocar limites, de se proteger, de se fortalecer, não for sobre construir muros e se fechar para o mundo? E se, na verdade, for sobre o exato oposto? Sobre finalmente se permitir florescer por inteiro, com paz e dignidade? Fica aí o pensamento. Se este conteúdo fez sentido para você, considere acessar o e-book de autocuidado disponível no link e, se desejar, buscar acompanhamento terapêutico para sustentar seus limites com mais clareza, segurança e cuidado consigo mesma.